Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Voltamos aí depois de algum tempo. Eu vou conversar com vocês porque que eu dei essa desaparecida e vamos refletir sobre algumas coisas com vocês aí. Bom, galera, eu dei uma sumida porque eu estava com aquela sensação de que você não produz nada, mesmo você fazendo muito. Quem aí já teve essa sensação, sabe? De que você não faz nada produtivo. E não que eu não estivesse fazendo nada, eu faço bastante coisa até. Mas eu tava muito com aquela sensação de que não tô fazendo nada, sabe? E aí eu comecei a abandonar algumas coisas que eu gostava de fazer. Não sei quando que eu comecei a fazer isso, mas hoje, parando pra pensar. Não exatamente hoje, né? Mas aí, um mesinho atrás aí, refletindo sobre algumas coisas que eu estava fazendo, mudando alguns hábitos e também comecei a largar mão, assim, de uma caralhada de coisa. Mas tamo aí. Seguinte. Quero saber de vocês. Quem também já teve essa sensação? Sinta-se abraçado aí, tá? O que aconteceu? Eu comecei a anotar tudo que eu fazia. Nossa, comecei a escorregar aqui na cadeira agora. Eu comecei a anotar as coisas que eu fazia. Desde lavar uma louça, arrumar uma cama, tudo, gente. Juro pra vocês. Eu marquei tudo que eu fazia. Então, meu celular tem aqueles lembretes, sabe? Não é lembrete, aquelas notas que você vai colocando anotando as coisas. Ai, gente, eu esqueci o nome. É tipo um lugarzinho, um aplicativo pra você escrever o que você quer. E eu comecei a colocar como um tópicos. Ai, deixa eu mostrar, porque eu tô muito embaralhada aqui. Pera aí, vamos lá. Ai, gente, eu sou muito... Meu Deus do céu, calma. Deixa eu mostrar aqui, ó. É isso aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver. Esse aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui... Ai, vai, meu filho. Ó, vou mostrar de longe pra não focar. Mas, ó, ele tá, tipo, cheio. Foca um pouquinho, né? Não tanto, assim, mas, né, foca, ó. Tá cheio de coisas aqui, desde água, tudo, gente. Tá cheio de coisa aqui. Enfim, era isso. Então, ali tá cheio. E eu comecei a anotar tudo. Porque chegava o final do dia, eu tava com aquela sensação de cansaço do cacete. Mas com aquele sentimento de que eu não tava fazendo nada. Então, aí eu comecei a anotar tudo e realmente eu vi que eu tava fazendo bastante coisa. Mas quando eu fui me dar conta disso, eu já tinha largado mão de ler, eu já tinha, né, abrido mão da leitura, tanto com as crianças, tanto comigo, largado mão do YouTube, gente. Eu abandonei o YouTube, comecei a parar de ver certos animes que eu gostava de assistir, que eu assisti bastante. Parei de assistir. Larguei mão, tipo, de fazer coisas prazerosas, assim, sabe? E comecei a perceber que o meu dia tava ficando todo focado em limpeza de casa. E isso não é muito saudável. Porque casa é um negócio que você faz todo santo dia, sabe? E é um negócio que a longo prazo não tem resultado, não tem visibilidade naquilo. Mas não era só casa, eu tava focando um tanto assim, sabe? Razoável na educação das crianças. E isso super legal, super, tá? Continuamos. Porque isso, acho que foi, na verdade, a única coisa, assim, que eu continuei trazendo, sabe? Eu acho porque não era só meu, então era deles, era algo compartilhado, então daí eu continuei. Mas leitura, sabe? Música, gente, fazia quanto tempo que eu não ouvia um podcast, vocês não têm noção. E eu comecei a me organizar, assim, voltar a fazer as minhas coisas nos últimos meses, assim, nos últimos 2 meses, assim, eu comecei a focar melhor. Na verdade, uns 3 meses, vai. Junho, maio, abril. Abril. Então tá, então foi isso. Antes de eu fazer o canal, eu já tava, tipo, meio com esses sentimentos, assim, de produzir e fazer as coisas, e aquele sentimento de, na verdade, não estar fazendo nada, sabe? E se sentindo culpada por não estar fazendo nada relevante a longo prazo. Então eu ficava muito assim. Abandonei o inglês, mais ou menos, né? Tipo, eu estudo lá uns 15 minutos pelo Duolingo ainda, tanto porque do resto eu abandonei tudo. Então, meu inglês, ele parou de dar aquela evolução, parou, tá? Já faz 1 ano e pouquinho já, se eu tivesse, né, certinho. Já fez, na verdade. Eu comecei em março? Foi fevereiro. Agora eu não lembro se foi fevereiro ou março do ano passado que eu comecei a estudar inglês. Mas
dei umas abandonadas, aí ficava, tipo, uma semana sem estudar, depois ficava 2 sem estudar, estudava 3 dias na semana, ou às vezes estudava a semana inteira, daí na outra semana estudava uma vez só. Foi, tipo, meio bagunçado, assim, sabe? Mas, estamos aí. Resumindo, comecei a fazer tudo, aquela lista das coisas que eu fazia durante o dia, e isso me ajudou demais a ver o que realmente eu estava fazendo, sabe? E comecei a perceber também que perdia muito tempo olhando o Instagram, procurando famílias homeschoolers, procurando atividades na internet, sendo que, tipo, tudo que eu precisava saber, de fato, pra pôr em prática para as crianças, eu já sabia. Mas sabe aquele negócio de você ficar vendo pra ver se você tá fazendo certo, pra ver se você tem ideias novas? E, gente, eu abri mão disso. Eu não procuro mais famílias homeschoolers, sabe? Eu parei comecei, fiz a limpa, não sigo mais essas famílias. Eles são muito úteis, mas pra mim já estava me prejudicando por esse ponto. Talvez um dia eu volte a seguir tudo eles de novo. Mas pra mim, nesse ponto, tava me fazendo mal. Porque eu ficava vendo o que eles estavam fazendo. Eu falava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Mas não era necessário pra mim, porque eu já sabia o que eu deveria fazer. E eu ficava perdendo muito tempo ali procurando, vendo atividade, vendo como é a evolução dos outros, blá blá blá. E estava me fazendo mal, tirei. Até porque, assim, se você sabe o que você precisa fazer, você não precisa mais ficar procurando pra você aprender aquilo que você precisa fazer. Você já sabe. Aí a hora que te dá um branco, a hora que você tá cansada, sabe? A hora que você já perdeu um pouco o rumo da criatividade ali, aí você volta, olha, sabe? Isso ajuda demais, por isso que é bom as famílias homeschoolers. Mas pra mim, não era esse o problema. Pra mim era outra, né? Um caso à parte ali. Então tá, larguei. Livros eu parei de ler, não sei por qual motivo, gente. Eu só fui perceber que realmente vai fazer tempo, gente, que eu não sento e não leio pra mim. E eu percebi também que a gente começou... Mas isso tudo bem, é um negócio assim, que a gente começou a tirar um tempo diferente com as crianças. A gente começou a assistir junto, um negócio junto, é nosso de família. A gente assistiu One Piece todos juntos. E isso é legal, muito bom. Mas a leitura mesmo foi ficando pelo caminho. E não é só porque a gente substituiu pelo anime que a gente começou a assistir junto. Mas porque a gente tem outro rolê à parte que eu vou contar em outro vídeo. Mas acontece que eu comecei a trabalhar, a gente mudou a rotina aqui em casa. Então tem umas coisas aí assim que desandou. Por exemplo, o horário, a gente dormia, eles, né, as crianças, iam dormir 9 horas, eles estavam na cama, mas acabou isso por um tempo, vamos ver o que vai acontecer agora. A gente vai se adaptando de novo, justamente por causa do trabalho, por causa de outras coisas que foram surgindo pelo caminho aí, mas enfim. E muita coisa, assim, acabou mudando em mim, eu tava num processo, assim, eu me perdi. Essa é a questão pra vocês. Eu me perdi e me encontrei de novo. Mas levou um tempo, foi um processo até se encontrar de novo. Às vezes acontece. Não sei se essas coisas acontecem com vocês também ou é só comigo. Sabe? De você... Na verdade, não é que você se perdeu. Na verdade, você mudou. Vou usar a palavra metamorfose aqui. Eu sofri uma metamorfose interna. E eu não conseguia colocar o que eu tava me tornando, o que eu já tinha me tornado, na verdade, pra fora. E aí virou um caos, assim, uma bagunça dentro de mim. E nesse processo eu achei que tinha me perdido. Na verdade, eu mudei, mas eu sofri a metamorfose. É a única palavra que eu consigo descrever pra vocês. O que acontece assim, eu tinha muito em mente que eu era a pessoa que ia cuidar da casa, eu ia ser a mulher do lar, sabe? Eu sempre gostei disso, eu sou a mulher da casa, não gosto de abrir mão das minhas tarefas e dar, tipo, né, pras outras pessoas fazerem, eu gosto de eu ter o controle disso, da minha casa, dos meus filhos e tal. E isso não é ruim, tá? Eu sou gosto disso. Mas o problema é que algumas coisas outras foram mudando em questão da minha mente. Eu vi que chegou uma hora que eu já não era prazeroso pra mim fazer o que eu tava fazendo, sabe? Tava se tornando um peso, um fardo pra mim. E era um fardo desnecessário, porque eu não precisava disso, né? A gente pode se adaptando, a vida é isso, a gente muda de um ano pro outro, a gente muda
totalmente, né? Tempo passa, a gente muda, os planos mudam, a cabeça da gente vai mudando. Por isso que eu falo que eu sofri metamorfose. Mas, enfim, eu vi que, tipo, certas coisas que eu fazia já não eram mais prazerosas pra mim, então eu tava se tornando muito fardo, sabe? E eu acho que aí até que o inglês não, a minha leitura se encaixou. Por quê? Porque não tava mais sendo prazeroso pra mim. Eu me senti como se estivesse perdendo tempo, talvez. Não que ler seja perda de tempo, gente, pelo amor de Deus, não tô falando isso. Tanto que eu voltei a ler e estou muito feliz com isso, tá? Nossa, é algo assim pra mim, realmente, sabe? Mas como eu tava com aquela sensação, gente, de fazer não, na verdade eu estava com a sensação de que não tava fazendo nada que me fosse render a longo prazo, entende? É isso. Ler, não larguem mão de ler, porque ler tem efeitos a longo prazo, principalmente fala, né? A sua oração melhora. Oração que eu digo é a forma de você falar, de você se expressar. Não tô falando oração lá, Pai Nosso. Enfim. Então, melhora demais, melhora a sua escrita, a sua forma de enxergar algumas coisas, te ajudar a entender algumas coisas também. Enfim, é isso. Então era isso, gente. Eu sofri a metamorfose, não tava conseguindo colocar pra fora a Letícia que mudou, não conseguia expressar pras pessoas. E a gente sempre fala, eu, né, principalmente, eu sou assim, não sei se vocês também são assim, eu só falo as coisas quando eu já tô, tipo, explodindo, sabe? E não é saudável vocês fazerem isso. Não sugiro, não recomendo. Mas eu funciono assim. Isso é um ponto bem negativo da minha parte, tipo, eu falar quando tá, tipo, já, sabe, extrapolando já. Então, é isso. Mudou muita coisa. E, consequentemente, o que aconteceu é que eu precisava sair de casa, sabe? Sair trabalhar. Não era só por precisão financeira, já não é só precisão financeira, né? Essa necessidade. Mas era a necessidade minha de sair, sabe? De desfocar daqui um pouco. Não que eles são tudo pra mim, meus filhos, meu marido, mas como eu tava, tipo, muito tempo mesmo nessa lida de ficar em casa, limpar a casa, eu comecei a ficar neurótica com a casa e, tipo, e via que a casa não parava, porque eu tenho crianças, elas bagunçam, eles tiram as coisas do lugar. E eu vi que eu comecei a, tipo, regras que eu tinha colocado, eu já tava quebrando todas as regras e tipo, sabe? Ai, só deixa que eles façam, depois eu arrumo. E daí na hora de eu arrumar, eu já tava, tipo, explodindo, já tava estressada. E aí, meu marido bem sabe o nervoso que eu tava. Então é isso, sabe? Eu mudei muito, assim. Só que eu demorei muito pra falar, pra expor, por quê? Porque desde a Letícia que casou há 10 anos atrás, nossos planos era eu ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E a culpa não, em nenhum momento foi do meu marido, porque ele sempre me apoiou, faça tuas coisas, sabe? Sabe? Viva também pra você, porque as crianças, eles vão crescer e eles não vão ficar sobre embaixo das nossas asas, sabe? Eles vão viver a vida deles e você vai ficar aí sem saber o que vai fazer. E eu, tipo, eu tava muito fundo, assim, nesse negócio de casa, de filho, casa, educação, sabe? E o que é bom, gente, mas a gente tem que ter um equilíbrio, assim. Só que eu não sei aonde foi que eu perdi o equilíbrio. Eu não consigo ainda, sabe, encontrar onde foi que eu me perdi. Mas acontece que eu me perdi. Foi, sabe? E aí chegou uma época, assim, tipo, o financeiro da gente também já não tava ajudando muito. Aí eu falei, não, vamos mudar. E eu sentei com o Ju, e ali, o Ju é meu marido, tá? A gente conversou e colocamos tudo, sabe? Na mesa, resolvemos o problema. Não resolvemos o problema, mas sabe quando você coloca pra fora? E é isso. Então, saímos distribuir currículos por aí. E aí me chamaram. Mas essa é uma história pra outro vídeo. Outra coisa, assim, que eu tava fazendo demais era que eu passava o dia arrumando casa, porque eu tava muito desorganizada, então eu passava o dia em função da casa. E aí foi nisso que eu não tava mais estudando. Aí tinha dias que eu não conseguia sentar com as crianças pra ensinar algo novo, sabe? Ficou sempre aquela rotininha
deles, não conseguia trazer nada novo. E eu gosto, na educação deles, assim, sempre trazer algo mais chamativo, sabe? Nem que seja uma vez na semana, assim, trazer algo elaborado. Mas, como eu, tipo, tava muito desorganizada e muito problema aqui, eu parei de trazer essas inovações. Então, sempre ficou muito monótono ali as nossas aulinhas. E aí eu parei de ler, porque daí eu já achava que eu teria que estar procurando coisas novas pra eles. Aí que o Instagram me fez mal, tá? Que eu digo. Porque daí eu ficava procurando 1001 coisas, mas tudo que eu precisava eu já sabia, sabe? Então, era isso. E foi como... Gente, eu me perdi, eu não sei aonde, sabe? Eu não sei, eu fico pensando assim hoje... Falando, mas, cara, eu tava, tipo, muito organizada um tempo atrás, sabe? Tipo, nossa, gente, eu não precisava ficar anotando as coisas, eu simplesmente estava organizada, eu não sei aonde foi que eu me perdi. Mas acontece, a gente é humano, a gente erra, a gente acerta de novo e errou, caiu, levanta, bora pra frente, não é verdade? E eu sempre tenho, né, eu tenho pessoas, assim, com quem eu posso contar, então, tipo, conversava com essas pessoas e, tipo... E eu sempre fui, juro pra vocês, uma mãe, não sei se todas as mães são assim, acredito que são, que se cobram demais. Eu me cobrava, tipo, muito. Vocês não têm noção. Então eu ficava com aquele sentimento de não tá fazendo nada, mas acarretado daquele sentimento de culpa junto, de ai meu Deus, eu devia estar fazendo mais, sabe? E mesmo fazendo muito, eu tinha essa sensação. Então... E aí eu tinha o sentimento da culpa também por não estar fazendo nada útil a longo prazo. Como, por exemplo, o inglês, pra mim, a longo prazo era muito útil. A leitura a longo prazo é muito útil. Fora que é útil não só na parte ali da fala, né? Do aprendizado, que eu digo. Mas era útil pra mim porque era o meu momento, sabe? Que eu tinha pra sentar, ler. E era o meu momento, sabe? As crianças estavam dormindo, o Ju estava ocupado com o trabalho dele. Então eu usava esse tempo pra mim, sabe? Minhas aventuras, sabe? Era meu momento, era eu ficava calma, isso me deixava mais em paz. E eu parei, né? Mas enfim, voltamos, estamos dentro de novo e depois mais em outros vídeos eu conto mais detalhes da vida aí. Gente, tem muita coisa que eu preciso contar pra vocês, de verdade. Vários pontos aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu vou parar por aqui porque tá muito comprido, muito longo esse vídeo aqui. Eu espero que vocês gostem e a gente vai se ver em outros vídeos, sim. Eu espero voltar agora. Vamos ver aí agora que eu estou mais organizada e com esse sentimento, né, deixando pra trás, sentimento de culpa e de se organizando e se ajustando. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu espero que eu volte. Eu espero que eu volte. Se vocês esperam que eu volte também, deixe seu like. E até o próximo vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.